Antes de iniciar a minha explanação, quero ler para vocês, por achar que neste momento é bem oportuno, um dos pensamentos de um pacifista indiano, um líder pacifista indiano, respeitado em todo o mundo, o qual era advogado, inclusive, formado pela Faculdade de Direito de Londres, mais conhecido por todos como Mahatma Gandhi. Nascido em 1869, falecido em 1948, Gandhi empreendeu grandes esforços em prol da paz mundial, como todos já sabem. E, surpreendentemente, apesar de ter sido indicado por 5 vezes, não recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Foi indicado entre os anos de 1937 e 1948. Mas é bom saber que décadas depois, mais precisamente em 1989, 41 anos depois da sua morte, portanto, que ele morreu em 48, o erro foi reconhecido pelo comitê organizador do Nobel, exatamente quando o Dalai Lama Tenzin Gyatso foi ganhar o prêmio, recebeu o prêmio. Então, o presidente do comitê, nesta ocasião, disse que, na verdade, este prêmio era, em parte, um tributo à memória de Mahatma Gandhi. Eis o pensamento que, certamente, foi fruto de suas próprias experiências. O homem que quiser inovar para o bem, inexoravelmente passará por 5 estágios: indiferença, ridicularização, ofensa, repressão e, finalmente, o respeito. Portanto, como nosso maior objetivo com a divulgação da obra Jurisdição da Paz é exatamente de inovar para o bem, estamos satisfeitos em saber que, pelo menos, os piores desses estágios já ficaram no passado, porque agora a nossa realidade de inovar para o bem, em relação à questão da humanização da justiça, não é mais uma utopia de uma minoria. Agora é uma realidade que, aos poucos, vai ganhando o apoio do poder público e, neste caso, também do Poder Judiciário brasileiro. E comprovando assim que não há mais lugar para indiferenças, para ridicularizações, ofensas e nem tampouco repressões, o que para nós já é um grande passo rumo à consolidação dessa ideia inovadora. Agora eu iniciarei uma explanação que será dividida basicamente em 3 tópicos. Tratarei, de início, da importância do movimento pela humanização da justiça, associado à busca de formas pacíficas para se resolver conflitos. No segundo tópico, tratarei sobre a expressão jurisdição da paz e o seu verdadeiro significado. No terceiro tópico, explicarei sobre o que a paz tem a ver com a justiça. Na sequência, farei uma síntese e chegarei às conclusões para vocês entenderem melhor as 2 grandes metas idealizadas com a divulgação desta obra, Jurisdição da Paz. Na verdade, estamos aqui hoje reunidos em prol da humanização da justiça. E esta é uma causa nobre, a qual sentimos uma grande necessidade em divulgar através dessa obra. E, na verdade, o grande objetivo, um dos maiores objetivos, é incentivar essa cultura de paz dentro e fora do judiciário brasileiro, para que mais rapidamente nós possamos usufruir e sentir os benefícios que esse sistema de humanização da justiça traz para nós. E é bom saber, inclusive, entre seus efeitos benéficos, já foi comprovado, que com a implantação desse sistema de justiça, um novo modelo de justiça humanizado, em alguns países já houve uma considerável redução de doenças psicossomáticas, a exemplo do Uruguai, onde foi feita uma integração entre as áreas de saúde e justiça. Só a título informativo, doenças psicossomáticas são as que mais acometem a população mundial: depressão, ansiedade, transtorno bipolar de humor, psicoses maníaco-depressivas e tantas outras que geram mais violência no nosso dia a dia. E essa revelação, para nós, é mais uma prova de que o combate judicial, na maioria das vezes, é doentio e não proporciona a paz. E é exatamente com base nesses dados que também afirmo em nossa obra, e inclusive também com dados em experiências próprias, que é preciso melhorar as vibrações energéticas da humanidade, de todo o planeta Terra. É preciso purificar a atmosfera pesada de energias negativas, que são emanadas exatamente desses sentimentos
destrutivos como os de ódio, inveja, ambição, egoísmo, vingança, revolta e tantos outros, que normalmente esses sentimentos só fomentam o desejo daqueles que, movidos por eles, acham que buscam por justiça. Pois precisamos de renovadas energias positivas, de sentimentos nobres, como os de paz, de amor, compreensão, fraternidade, justiça e outros. Porque temos que nos conscientizar de que a justiça não é vingança, justiça é paz. É importante saber também que esse movimento pela humanização da justiça e busca de formas pacíficas para se resolver conflitos é de âmbito internacional, porque essa crise do processo e do poder judiciário não é um privilégio, entre aspas, do Brasil. E este movimento surgiu com bastante força nos Estados Unidos da América, há mais de 35 anos. E foi exatamente em virtude da insatisfação dos jurisdicionados com a administração da justiça pelo Estado norte-americano. Uma insatisfação com o sistema judiciário tradicional, como um todo, o chamado sistema contencioso. Inclusive, os primeiros registros sobre a insatisfação popular datam de 1906, quer dizer, início do século XX. Certo? O ano em que houve o discurso de Nathan Hosken-Pound, na convenção anual da ABA, que ainda todos os anos ocorre nos Estados Unidos, que é a American Bar Association, cujo tema foi as causas de insatisfação popular com a administração da justiça, onde Hosken-Pound reconheceu que o sistema contencioso realmente transforma as controvérsias em um verdadeiro jogo de litígios, uma verdadeira batalha entre as partes, dando uma falsa noção da finalidade e dos fins, da lei e do direito. Só a título informativo, para os que não conhecem, Nathan Hosken-Pound foi um eminente jurista. Ele foi, inclusive, reitor da Harvard Law School do ano de 1916 a 1936. Foram 20 anos de gestão e, inclusive, esse período foi chamado como Idade de Ouro da instituição Harvard. E considerado, nessa época, como um dos estudiosos do direito mais citados do século XX. Essa insatisfação da qual falei gera em todos nós sentimentos de descrédito, de falta de confiança na nossa justiça, e principalmente de uma enorme insegurança jurídica quando procuramos o judiciário para resolver nossas questões. E isso, sinceramente, deixa-nos tristes, porque a impressão que dá é que, aos poucos, o poder judiciário vai se tornando totalmente desnecessário à sociedade e prestando um desserviço, ofuscando, assim, o brilho da verdadeira justiça. E essa situação é preocupante, porque, sem justiça, torna-se totalmente inviável a vida em sociedade. Vou falar agora sobre o segundo tópico, que é sobre a expressão jurisdição da paz, o significado da expressão jurisdição da paz. É preciso saber que, se trocarmos o da pelo de, alterará bastante o sentido da expressão, assim como uma vírgula altera o sentido de toda uma frase. Por que eu digo isto? Porque alguns juristas, alguns profissionais do direito, chegaram a mim e me questionaram, fizeram esta confusão e me questionaram se no Brasil já existe jurisdição de paz. E eu lhes disse o seguinte, que jurisdição da paz é uma expressão criada por nós, tá certo? E o significado eu explico em nossa obra e também vou discorrer aqui. Jurisdição de paz, que em nosso sentir, inclusive, é uma expressão tecnicamente adequada para este caso. Por quê? Porque, atualmente, em alguns países, a exemplo de Portugal, o que existe é a chamada justiça de paz, o que nos remete aos tribunais extrajudiciais, que são responsáveis pelos chamados julgados de paz. No Brasil, também temos a chamada justiça de paz, não jurisdição da paz. Todavia, a estrutura é bem diferente e as regras estão na nossa Constituição, no artigo 98, inciso 2. Na qual atuam os juízes de paz, que não exercem jurisdição. Os juízes de paz exercem atividade estatal apenas. Eles celebram casamentos, fazem pequenas conciliações, sem nenhum caráter jurisdicional. Portanto, eles compõem uma magistratura
especial, uma magistratura que não é de juízes concursados, é uma magistratura eletiva, temporária, ou seja, eles são eleitos por voto direto, secreto e universal e têm um mandato de 4 anos. Inclusive, em nossa obra Jurisdição da Paz, há várias considerações e algumas críticas a respeito deste tema, as páginas 82 e seguinte. A Jurisdição da Paz prega a desjudicialização dos conflitos, através da solução pacífica das controvérsias em primeiro lugar, ou seja, o uso racional do judiciário, que, em nosso sentir, só deve ser provocado nessas questões menos complexas como última ratio. O que é isso? Como último recurso, porque entendemos que apenas as causas juridicamente sérias, de maior complexidade, ou aquelas que necessitam obrigatoriamente da intervenção judicial, devem ser levadas a priori ao judiciário. E, em relação a isso, como já ocorre em vários países do mundo, entendemos que nessas causas mais simples, se a solução pacífica não se concretizar simplesmente por intransigência infundada de uma das partes, seja ela poder público ou particular, esta parte deverá suportar um ônus por obstruir a administração da justiça, porque se recusa a resolver uma questão pacificamente, apenas por um mero capricho, querendo provocar o judiciário tão somente por não tolerar um acordo amigável ou por não tolerar um diálogo amigável. E isso realmente é inadmissível. Mas aí vem a pergunta, e por quê? Por que resguardar o judiciário? Porque sabemos muito bem que o Poder Judiciário encontra-se sobrecarregado em todo o Brasil, acumulando uma quantidade de processos humanamente impossível de serem sentenciados em um prazo razoável. Em nossa obra, nas páginas 135 seguintes, mostramos as alarmantes estatísticas referentes ao ano de 2011. E isso, em nosso sentir, é fruto de uma explosão demográfica desordenada, associada ao excesso de demandas judicializadas, a maioria delas sem nenhuma necessidade de serem levadas a juízo. Isso ocorre principalmente porque a nossa cultura aqui no Brasil é de litigar a priori, ou seja, a cultura aqui no Brasil é de arengar mesmo. Simplesmente as partes não têm nenhum interesse em solucionar os conflitos pacificamente. E quando as questões são entregues ao judiciário, automaticamente elas ficam submetidas a formalismos e burocracias. Reconheço, muitas vezes desnecessárias, mas, infelizmente, é o sistema que temos. Essas burocracias, esses formalismos, muitas vezes só servem para retardar os processos. Mas, infelizmente, o sistema jurisdicional, a máquina jurisdicional, não pode ser alterada do dia para a noite. Isso demora. Além disso, ainda temos que considerar o déficit de magistrados e a grande quantidade de recursos existentes em nosso sistema, o que, logicamente, contribui muito para atrasar o deslinde das questões, fazendo com que, inclusive, muitas delas só tenham efetividade para as partes pós-mortem, né? Ou seja, depois da morte. E justiça tardia não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta, como disse Rui Barbosa, há muito tempo atrás, inclusive. Essa prestação jurisdicional é, sem dúvida, uma juris-insatisfação, em nosso sentir. É uma satisfatividade extemporânea, que beneficiará, quem sabe, os sucessores dessas partes, os quais, via de regra, nenhum dano sofreram com essa demora toda. Então, para nós, a melhor forma de desobstruir o Poder Judiciário é evitar a judicialização das demandas, com a utilização de meios alternativos pacíficos para se resolver conflitos, pois entendemos que só assim o Poder Judiciário conseguirá reerguer-se, reorganizar-se, reestruturar-se e ganhar mais fôlego para retomar seus trabalhos com as energias refeitas, ânimo e coragem, para enfrentar uma nova realidade que se inicia. Em relação à desjudicialização dos conflitos, recomendo a vocês a leitura do nosso artigo Vamos evitar a judicialização dos conflitos. O segredo do bem viver está no melhor conviver, que se encontra publicado em nossa página Jurisdição da Paz, na internet. Só para demonstrar o quanto é antigo todo esse problema de excesso de demandas, morosidade da justiça e o quanto é importante
pôr em prática o mais rápido possível a humanização da justiça e incentivar o uso racional do judiciário, vou ler aqui para vocês um curioso decreto imperial chinês, o qual também já foi citado em memoráveis palestras da ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, que foi expedido, este decreto chinês, pelo imperador Hangxi, na tentativa de resolver estes mesmos problemas que estamos enfrentando ainda, em tempos bastante remotos, ainda na China do século VII, de uma forma nada humanizada. Eis o decreto. Ordeno que todos aqueles que se dirigirem aos tribunais sejam tratados sem nenhuma piedade, sem nenhuma consideração, de tal forma que se desgostem tanto da ideia do direito, quanto se apavorem com a perspectiva de comparecerem perante um magistrado. Assim o desejo, para evitar que os processos se multipliquem assombrosamente, o que ocorreria se inexistisse o temor de se ir aos tribunais. O que ocorreria se os homens concebessem a falsa ideia de que teriam à sua disposição uma justiça acessível e ágil. O que ocorreria se pensassem que os juízes são sérios e competentes. Se essa falsa ideia se formar, os litígios ocorrerão em número infinito e a metade da população será insuficiente para julgar os litígios da outra metade. Que decreto desumano, hein? O que é que vocês acham dele? Mas é um caso verídico. É a pura verdade. A obra Jurisdição da Paz também defende a concretização de um moderno e evoluído conceito de jurisdição, o qual deve transcender ao positivismo, com uma mudança de paradigma, ou seja, de uma justiça legalista, eminentemente contenciosa, para uma justiça principiológica, eminentemente satisfativa. Pois jurisdição da paz é uma expressão que idealizamos como sendo a mais adequada para exteriorizar a ideia moderna de jurisdição, na qual não há apego à supremacia da lei. Não há lugar também para o chamado positivismo acrítico, na qual potencializamos a importância do princípio da dignidade da pessoa humana e da paz como direito fundamental, incentivando uma efetiva implantação de meios pacíficos para se resolver controvérsias, como, por exemplo, os mais comuns aqui no Brasil, conciliação, mediação e arbitragem, evitando a todo custo que se instale a chamada guerra jurídica. Enfim, a jurisdição da paz se fundamenta no conceito kantiano de justiça. O conceito kantiano, porque foi proposto esse conceito pelo justnaturalista, o filósofo justnaturalista Immanuel Kant. É um conceito de justiça onde a justiça, o juiz não precisa, ele precisa ser mais do que um mero julgador. Não é o bastante ele ser apenas um julgador. Ele precisa ser mais do que um aplicador da lei. Porque para alcançar essa justiça, ele precisa se pautar na humanização. Ele tem que agir como ser humano, acima de tudo, procurando conhecer o íntimo da relação jurídica sub judice, com o objetivo, é claro, de solucionar o conflito, mas, ao mesmo tempo, prezar pelo desenvolvimento moral e social das pessoas ali envolvidas. E aqui vale a pena registrar 2 casos recentes e bem interessantes que nos mostram notas marcantes de que a humanização da justiça já está se consolidando no judiciário brasileiro e veio para ficar. Primeiro caso. Ouçam o que disse o ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, no dia 21 de maio de 2010, em João Pessoa, no estado da Paraíba, em seu discurso de encerramento do primeiro encontro técnico de tribunais de contas norte e nordeste do Brasil, promovido pelo Tribunal de Contas da Paraíba, com o bom senso e sinceridade que eles são próprios. No mundo moderno, somos condicionados a pensar dentro de categorias lógicas, estruturadas a partir de métodos rígidos, concebidas segundo o modelo cartesiano. O sentimento e a intuição são valores relegados ao segundo plano. Fecha aspas. Daí a conclusão de que a célebre frase de René Descartes, penso, logo existo, para o ministro Aires de Brito, disse que soaria melhor, sinto, logo existo. O ministro utiliza-se de novas contribuições da medicina para a compreensão da mente humana e baseia-se nos estudos de Roger Sperry,
que foi o Prêmio Nobel de Medicina de 1981, sobre a dicotomia do cérebro nos hemisférios direito e esquerdo. Pois, segundo Sperry, a linguagem, o raciocínio lógico, o cálculo e determinados tipos de memória são próprios do hemisfério esquerdo do cérebro, ao passo que, no direito, estão o lado intuitivo, a imaginação, o sentimento e a síntese. Daí, Aires Brito defende que a aplicação do direito deve ser intuitiva, baseada nos estímulos do hemisfério direito do cérebro. Porque, segundo ele, os juristas têm orgulho de pensar e medo de sentir, o que prejudica muito o exercício da interpretação. Daí a sua forte afirmação de que, abre aspas, o difícil não é ser um bom operador do direito no plano teórico e conceitual. Difícil é ser um bom operador jurídico humano, independente, com coragem para fazer justiça e tirar as leis do papel. A própria origem da palavra sentença, diz ele, vem de sentir, de abrir o coração. Fecha aspas. Ainda segundo Brito, os jovens concurseiros dominam em plenitude a legislação, a doutrina, a jurisprudência, sobra-lhes a razão, mas falta-lhes o sentimento crítico de justiça material e a intuição decisória, derivadas do lado direito do cérebro. Vale a pena conhecer o inteiro teor do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 3510, movida pelo então Procurador-Geral da República contra dispositivos da Lei de Biossegurança, aquela lei que possibilita pesquisas com células-tronco embrionárias, sob a relatoria do ministro Aires Brito, pois é um caso emblemático da aplicação concreta de uma visão humanística do direito. Vale a pena ler. Segundo caso, ouçam o que disse o também ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, depois de chorar de emoção durante o julgamento de uma ação que pedia o pagamento de indenização para a mãe de uma criança que nasceu com a síndrome de West, apresentando um quadro lamentável: paralisia cerebral, cegueira, tetraplegia, epilepsia e malformação encefálica. Abre aspas. Esse caso mostra que há processos em que o próprio juiz se emociona e se angustia. Tal o grave quadro de desamparo social que se abateu sobre um ser humano tão vulnerável, causado pela frieza burocrática do aparelho de Estado e agravado pela insensibilidade governamental. O STF, no entanto, restaurou a ordem jurídica violada e fez prevalecer, em favor de um menor injustamente posto à margem da vida, completamente ultrajado em sua essencial dignidade, as premissas éticas que dão suporte legitimador ao nosso sistema de direito e ao nosso sentimento de justiça. Fecha aspas. Entendam o caso. A mãe desta criança era servidora no Hospital Regional de Planaltina, Distrito Federal, responsável pelo manuseio de sangue e urina contaminados de recém-nascidos, coletados no berçário, e contraiu, durante a sua gravidez, o citomegalovírus, o que ocasionou todos esses problemas ao seu bebê, o qual, inclusive, é bom frisar que, nesta época deste recurso extraordinário, em 2009, já iria completar 10 anos. E essa demora toda se deu porque o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu não haver nexo de causalidade entre o trabalho da mãe servidora e a doença do seu filho. E por isso, segundo o ministro Celso de Mello, trata-se de um caso doloroso. Mais do que doloroso, agravado pela omissão dolosa das autoridades do Distrito Federal, que há 10 anos negavam-se a ajudar a família do menor deficiente. É muito interessante ler o inteiro teor desse recurso extraordinário de número 495.740, ou seja, RE 495.740. O terceiro tópico é sobre a paz. E o que é que a paz tem a ver com a justiça? A paz tem tudo a ver com a justiça.
simplesmente porque a função social da justiça é proporcionar a paz social. Incrivelmente, muitos jurisdicionados ainda nem sabem disso, porque o mínimo que encontram no judiciário é paz, infelizmente. E conforme assevera o professor Paulo Bonavides, em artigo que inclusive encontra-se registrado às páginas 153 e seguintes do nosso livro, a paz foi elevada à categoria de direito positivo e, atualmente, está prevista como princípio constitucional nas constituições modernas, como é a nossa, de 88, no artigo 4º, inciso 6º. A paz agora é considerada como uma espécie de postulado fundamental, que deve, obrigatoriamente, alicerçar as relações sociais e jurisdicionais do mundo moderno. E como todo princípio constitucional, a paz tem a mesma força, a mesma virtude, a mesma expressão normativa dos direitos fundamentais. Enfim, antes tínhamos um conceito meramente filosófico de paz. Tínhamos paz apenas na teoria. Hoje, temos um conceito verdadeiramente jurídico de paz, a paz na prática, nas próprias decisões jurisdicionais. Para concluir, então, podemos dizer que a jurisdição da paz tem duas grandes metas. Uma que deve ser alcançada, desejamos, em curto prazo, e outra que será atingida em prazo mais longo. A meta a ser alcançada em curto prazo é exatamente o efetivo exercício da jurisdição da paz, ou seja, a concreta aplicabilidade de tudo que falei sobre o evoluído conceito de jurisdição, sobre a humanização da justiça, a pacificação de conflitos, a nova postura dos magistrados e dos aplicadores do direito. Pretendendo-se assim que, ao final de cada processo, torne-se uma constante as partes reconhecerem que valeu a pena se socorrerem do judiciário, como infelizmente não é o caso atualmente. Portanto, seguindo esse raciocínio, agora entramos numa nova era, uma era em que toda e qualquer tutela jurisdicional deve ser prestada de uma forma adequada à nossa evolução. E isto alicerçado, na verdade, na força do direito humanizado, e não mais no direito da força. Do direito interpretado e aplicado à luz dos preceitos fundamentais, dos preceitos chamados constitucionais explícitos e implícitos, dos direitos fundamentais e dos valores morais e éticos, porque entendemos que só assim será possível abrandar os rigores da lei e trazer e manter concretamente a paz social através da justiça. E quanto aos valores morais, quero dizer que não podemos simplesmente ignorar ou desprezar as leis de Deus. Porque, mesmo sendo o Brasil um Estado laico, nossos constituintes, no preâmbulo da moderna Constituição de 1988, chamada pelo nosso saudoso Ulisses Guimarães de Constituição Cidadã, eles tiveram bastante humildade para promulgá-la sob a proteção deste mesmo Deus, o qual, independentemente de divergências religiosas, deve ser respeitado como ser supremo, sempre e acima de qualquer coisa. Inclusive, quero também aproveitar aqui para esclarecer que, apesar de ter transcrito em nossa obra alguns trechos das Sagradas Escrituras que julgamos importantes, não defendo e nem condeno religião ou seita alguma. Simplesmente quis enfatizar o teor do Evangelho sobre paz e justiça. E lembrar a todos, é claro, sobre o devido respeito que devemos ter às leis de Deus como seres espirituais que somos. A outra grande meta é bem mais ousada e, por isso, ainda mais gratificante, e só será alcançada em longo prazo, sob a condição da primeira meta trilhar um caminho de sucessos e, ao final, lograr êxito. Porque, em nosso ver, terá uma importância histórica, haja vista que, no futuro, essa nossa preocupação do presente, com o uso racional do judiciário, proporcionando um chamado desenvolvimento sustentável dessa justiça, consolidará essa nova justiça humanizada do século XXI, a qual será vista no futuro como uma das maiores conquistas da nossa geração, em benefício das gerações futuras. Um legado de inestimável valor,
fruto de um verdadeiro resgate da justiça pela paz e para a paz. Ou seja, será um momento ímpar, em que a justiça se fará brilhante e resgatará sua hegemonia, pois será uma justiça moderna e humanizada, e por isso mesmo despida dos entraves atuais, isto é, muito mais justa, célere, acessível e eminentemente satisfativa. Vou abrir aqui um pequeno parêntese só para esclarecer que tomei de empréstimo a expressão desenvolvimento sustentável, que alguns juristas aqui presentes sabem muito bem que são mais próprias do direito ambiental, apenas para facilitar a compreensão, fins meramente didáticos. Porque basta fazermos uma analogia do poder judiciário e da justiça com o meio ambiente e os recursos naturais. Ou seja, da mesma forma que sabemos que o uso racional dos recursos naturais com o respectivo desenvolvimento sustentável visa preservar o meio ambiente e garantir um futuro melhor, um planeta mais saudável às próximas gerações, o uso racional do judiciário e o desenvolvimento sustentável da justiça, através da humanização e da pacificação de conflitos, também visa preservar esse novo modelo de justiça humanizada, para garantir, logicamente, um futuro muito melhor e também mais saudável à realidade social das próximas gerações. Enfim, este momento presente, no futuro, será considerado como um passado glorioso, de grande evolução espiritual do ser humano em benefício dele mesmo. Um momento em que se reconhecerá que a paz efetivamente reergueu a justiça, e essa justiça, indubitavelmente, haverá de perpetuar esta paz. Afinal de contas, não podemos deixar que aquela realidade do passado condicione o nosso presente e, infelizmente, comprometa esse nosso futuro, restringindo a insucessos reiterados, como vem acontecendo desde há muito tempo. E, inclusive, fazendo jus ao que declarou com bastante sensatez o nosso querido Rui Barbosa, patrono da advocacia brasileira, em discurso no Senado Federal, no Rio de Janeiro, na sessão de 17 de dezembro de 1914, há quase um século atrás. Abre aspas. A falta de justiça, senhores senadores, é o grande mal da nossa terra, o mal dos males, a origem de todas as nossas infelicidades, a fonte de todo o nosso descrédito. É a miséria suprema desta pobre nação. A injustiça, senhores, desanima o trabalho, a honestidade, o bem. Cresta em flor os espíritos dos moços. Semeia no coração das gerações que vêm nascendo a semente da podridão. E habitua os homens a não acreditar, senão na estrela, na fortuna, no acaso, na loteria da sorte. Promove a desonestidade, promove a venalidade. Fecha aspas. Então, basicamente, era isso aí que eu gostaria de dizer para vocês, tentando resumir, né, a essência da nossa obra. Logicamente, sendo dessa forma, convido todos vocês a juntos mudar essa realidade. E agradeço desde já, muito obrigada a cada um de vocês pela presença de todos. Muita paz e fiquem com Deus.